Leigos que Contam. Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia-a-dia. Olá, viva! Aqui estamos para mais um episódio do Leigos que Contam, um podcast sobre a missão dos cristãos no dia-a-dia. Eu sou o Padre Nuno Rosário Fernandes e esta é uma iniciativa do jornal Voz da Verdade para conhecermos histórias de vida contadas na primeira pessoa daqueles que se destacam pela sua fé, dedicação e serviço aos outros. Este podcast está disponível em diversas plataformas digitais como o Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e outras. Deixo, por isso, o convite a subscrever e já agora, por que não, também a divulgar. Neste episódio, vamos conhecer o irmão Manuel Silva. Nasceu em Vilarelho da Raia, concelho de Chaves, em 14 de janeiro de 1940. Aos 7 anos já queria ser missionário e aos 12 deu entrada numa casa de formação marista em Tui, na Espanha, iniciando assim um caminho que o levou à profissão religiosa perpétua em 1964. É formado em matemática, foi professor em várias escolas maristas e esteve como missionário em Moçambique, Timor e Honduras. Olá, irmão Silva. Antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade em estar connosco e partilhar assim também com todos nós um pouco da sua vida e da sua missão. Padre Nuno, é um prazer e é uma honra e é uma responsabilidade também estar contigo, porque faço ideia das perguntas que me vais fazer. Não, vamos conversar, simplesmente isso, conversar. Né? Assim está bem. Este podcast chama-se... Como? Falta um cafezinho. Falta um cafezinho. Podia ser, assim, um cafezinho à mesa. Este podcast chama-se Leigos que Contam. Temos trazido aqui diversos testemunhos de leigos, partilhando as suas vidas, experiências de fé, missão. Desta vez, estamos a gravar este episódio no decorrer da Semana de Oração pelas Vocações. E o irmão Silva não é um leigo, mas um religioso. No passado, e faz parte da história da Igreja, o religioso ou o consagrado que não era ordenado padre era denominado como irmão leigo, o que gerava naquele tempo algumas distinções. Hoje não é assim, até porque na Igreja há religiosos e há leigos, cada um com a sua missão. Mas, irmão Silva, para iniciarmos esta nossa conversa, explique-nos o que é isto de ser irmão. E já agora pergunto também se Manuel é mesmo o seu nome de batismo. Começo pela segunda pergunta, pela segunda parte da pergunta. Sim, é o meu nome de batismo por 2 motivos. Era o nome do meu avô paterno, uma pessoa respeitável, uma pessoa a quem toda a gente se dirigia em contendas, uma espécie de bicho de paz. Mas, sobretudo, o meu pai disse-me, por causa do nome de Jesus, será chamado Emanuel. E é um nome que me encanta e que me tem abrido portas. Nunca o meu nome me estourou. Às vezes pode haver gente que acontece isso, a mim não. O nome Manuel é em todo lugar, seja ele que for, seja ele qual for, o aspecto religioso, civil, sei lá, Moçambique, Angola, sempre. Tanto assim é que quer em Moçambique, quer em Timor, quer em Honduras, chamava-me Irmão Manuel. Ao contrário de outros rapazes que eram gozados, olha o padreco, a mim nunca, ninguém me disse, nem companheiros de escola, nem pessoas de família, muito menos, nem amigos dos meus pais, ninguém. Já vamos, irmão Manuel Silva, já lá vamos à infância, a esse tempo da descoberta, mas volto à pergunta que eu tinha feito um pouco, esta diferença, no fundo, quando perguntava o que é isto de ser irmão. Porque muita gente que nos está a ouvir não sabe, quer dizer, ouve falar dos irmãos, mas e sobretudo nesta congregação, portanto, marista, o que é isto de ser irmão? Ser irmão, no pensamento do nosso fundador,
era para estarmos inteiramente livres para a juventude. Explicava-nos que, sendo padres, podíamos estar, num momento de aula, virem-nos pedir para ir socorrer um moribundo e o que é que fazíamos? Sendo irmão, tem esta parte prática que, de verdade, estamos inteiramente, as 24 horas por dia, ao serviço dos nossos alunos. O ser irmão, para mim, não estava bem previsto. Era ser missionário, eu não previa ser irmão, previa ser padre. Então, este ser irmão, para mim, e tenho explicado isso nas escolas, eu faço assim, ponho os 2 dedos indicadores, ponho um em frente do outro, dizem-me que isso não é. Ponho um em cima do outro, não é. Ponho um ao pé do outro. Os alunos entendem de imediato o que é ser irmão. Ser irmão é estar ao par. Não estar nem acima, nem abaixo. Está ao par. E esta fraternidade gera, normalmente, também na minha vida real, gera confiança. Gera confiança. Portanto, a congregação marista não tem sacerdotes? Não temos nenhum sacerdote. Eu até digo, entro aqui numa pequena realidade histórica, que ao longo da congregação houve um outro irmão que, desejando ser padre, teve que sair para ser padre. No capítulo geral que se seguiu ao concílio, a Igreja, por um representante seu, foi ao nosso capítulo e disse que essa questão de não ser padre nas Constituições que estava removida e que, portanto, podíamos introduzir o sacerdócio. Pedimos a reflexão e só no capítulo seguinte, acho que foram 10 anos, resolveu-se que não. Portanto, até agora, não temos o sacerdócio. Por vezes nos faria muita falta, sobretudo em terras de missão. Mas pronto, não temos. Não temos, e o não ter também é um aspecto de pobreza. Não sei se me faço entender. Somos como todos os outros. Sim. Precisam de um padre, têm que vir buscar. Isso acontece-nos. Felizmente temos tido muito bons colaboradores que se fazem conosco irmãos, que não se põem nem acima nem abaixo, mas que se gera também uma fraternidade muito bela entre os sacerdotes que estão conosco ou a quem pedimos que nos venham prestar um serviço e nós. Tem havido realmente muita fraternidade. Irmão Silva, como é que surgiu esta vocação? Há pouco, na apresentação, dizia que aos 7 anos já dizia que queria ser missionário. Como é que surgiu como foi este despertar? Foi assim. Na nossa casa rezava-se, líamos a Bíblia, enquanto a mãe, à lareira, ia vigiando os potes, quer para nós, quer para os animais. E era num ambiente de descontração. Parava-se quando era preciso, continuávamos. O meu pai, não sei como é que ele sabia tanto de Bíblia. Não sei como sabia tanto de Bíblia. Explicava uma ou outra parte, mandava-me ler outra vez. E há uma circunstância negativa que para mim foi positiva. Qual é a circunstância negativa? É que os rapazes da minha idade, e mais novos e mais velhos, brincavam na missa. Riam-se, brincavam na missa. A ponto que uma ocasião o sacerdote, naquela altura a missa era de costas, estou-me a referir a 1947, 46, 48, vi-o eu descer do altar abaixo, era assim que se dizia, dar 4 bofetadas aos miúdos e dizer aos pais, isto é para vocês. Tal e qual. O meu pai, vendo isso, o que é que ele fez? Pôs-me, uso a expressão de então, pôs-me a ajudar à missa. Eu era tão pequenito que, para quem está a ouvir e que talvez não saiba, naquela altura o missal tinha de se deslocar pelo menos 2 vezes da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Tinha que se ir buscar a missal, baixar os degraus, fazer a reflexão, subir os degraus e pôr-se na missal.
Eu via-me à rasca porque via mal chegava ao missal. De força tinha, mas não chegava bem. Nunca houve nenhum desastre. O estar a ajudar à missa, era assim que se dizia, para mim foi o ponto de partida. Eu gostava mesmo da missa. Posso até dizer uma coisa que pode parecer barbaridade, que é, eu compreendi a missa quase como compreendo hoje. Sabia quais eram os momentos importantes. Por exemplo, a elevação, a consagração, a segunda elevação, que vinha como agora antes o Pai Nosso, encantavam-me estes gestos. E, embora sendo em latim, eu percebia o que se estava a dizer por 2 motivos. O meu pai arranjou-me um missal, eu tinha as perguntas e respostas, e também tinha alguns exemplares de missas. E eu, com a palavra Dominus, Eclésia e assim, ligava umas coisas às outras e tinha a ideia do que se dizia. E encantava-me a missa. O meu pai, a meu pedido, não sei se foi o meu pedido ou se foram as circunstâncias, eu era de missa cotidiana, que era muito cedo. Mas não me refugiava da missa. Acabava a missa, vinha para casa, tomava a sopa que tinha de véspera, que eu gostava muito, ia para trabalhar. Os meus pais sempre me disseram assim, Manuel, nós não podemos ir à missa por causa do trabalho, nós temos de trabalhar, mas vais tu em nosso nome. Ó Padre Nuno, este vais tu em nosso nome, dito pela minha mãe, tinha um valor, desculpa a expressão forte e não apropriada, tinha um valor de sacramento. Para mim era uma coisa sagrada. Ir à missa, além do bom gosto que tinha e do prazer que tinha que ir à missa, eu ia com uma... Já tinha uma missão nesse sentido? Era tal e qual. Era missão. Eu nunca tinha usado essa expressão, nem nunca a tinha visto, mas fizeste bem lembrar-me, porque de verdadeiramente era uma missão. Neste caso teve peso a importância da família, o facto de rezarem em casa, como dizia, não é? Teve. E como é que a família depois viu esse despertar e essa decisão de entrar numa casa de formação, num seminário, e aconteceu ainda novo, não é? Sim. Eu só digo uma coisa atrás da infância, a mesma infância. Sim. E depois respondo imediatamente à pergunta, porque é-me muito agradável responder. Eu lembro-me de, em pequenito, não sei que idade teria, o meu pai, era um domingo, o meu pai disse, Manuel, vamos à igreja. Fomos à igreja. A igreja era aí pela hora da sesta, não tinha ninguém, só que a igreja estava sempre aberta. Fomos, ajoelhámos-nos e o meu pai levou-me até ao altar-mor, era assim que se dizia, porque havia outros altares, até o altar-mor, e pôs-me em cima do altar, diante do sacrário. Não me lembro se o meu pai me disse alguma coisa ou não, mas me lembro de estar deitado, junto ao sacrário, sim. E cada vez que me lembro disso, meio inconsciente, não sei o que é que... Eu não creio não ter dito nada, absolutamente nada, mas esse contacto que eu diria agora contigo, com a liberdade que tu me dás, de carne a carne, ou seja, a carne deste miúdo e a carne de Cristo ali perto uma da outra, creio eu que foi a semente verdadeira da minha vocação. Respondendo à pergunta, os meus pais ficaram muito contentes. Só que olharam um para o outro, à lareira, e disseram assim, mas não temos dinheiro para ir para o seminário. E andámos assim, não temos dinheiro para ir para o seminário, pronto. Porém, na minha aldeia, morava, e era o morador da aldeia, era o presidente da Câmara de Chaves, uma pessoa influente, cujo filho tinha ido para os maristas e saiu por causa das bênçãos de então. Outros homens da minha aldeia tinham sido maristas, mas saíram. Eu com eles não tinha contacto nenhum.
apenas com um que era relojoeiro, e eu ia levar o despertador de tempos a tempos para ele pôr o despertador. Dali a 3 dias já estava ruim, tinha que ir outra vez lá. Ou seja, não eram pessoas de relevo, não eram. Havia um, porém, que era pintor, um pintor que tinha o seu percurso, e que me disse: Manuel, olha que nos Maristas está-se bem, tem colégios e tal, daquilo ali. Mas, Nuno, digo-te com sinceridade, essa treta, desculpa a expressão, estou à vontade contigo, essa treta em mim nunca pegou. Ter colégios grandes e estar-se bem, para mim, não me dizia nada. Eu até preferia que não me tivesse dito nada. Porque eu vim para a vida religiosa, não foi para estar bem. Foi por amor a Jesus, e por vontade de pregar a doutrina. E então veio este ex-presidente da Câmara, era amigo dos meus pais e amigo da minha mãe, que eram solteiros. A minha mãe, entro aqui também num pormenor que tem certa importância, a minha mãe era quem lavava a roupa, em rapariga, desta família do Presidente da Câmara, que eram muito chegados. Não havia esta coisa de... mesmo naquela altura, esta fraternidade, este bem-estar, de respeito mútuo, de consideração, sem dependências, já existia. Estávamos nós a apanhar batatas, reforçando ainda a resposta, melhorando-a. Como há um bocadinho ia dizendo apressadamente, na minha família monoparental, nos tios, primos, vizinhos, escola, guardas fiscais que moravam também perto de nós, caiu bem em todos, bem. Não podia ser melhor. Mesmo na escola, nenhuma rapariga se chegou a mim, ou assim, não, nunca. E também os rapazes, todos me respeitaram. E era assim: Manuel, então quando fores padre, assim, vens aqui para a nossa paróquia, vai ser nosso padre. Um carinho que eu não tenho visto em muitos dos meus companheiros, quer irmãos, quer amigos sacerdotes, de outras congregações, que eu saiba, não. Fui realmente, literalmente, não apaparicado, mas acarinhado, sim, com muita esperança de futuro. E essa decisão de entrar nos Maristas, uma vez que é uma congregação onde não, como já vimos, onde não há padres, não há o ministério sacerdotal, não fez de alguma forma pensar, já não vou ser padre, eu gostava de ser padre? Como é que foi esse caminho? Como é que foi esse discernimento? Ora bem, então vamos à história. Estávamos nós a apanhar batatas no verão, suados, sujos, e veio uma notícia que o irmão Pedro era um irmão marista de Chaves. Eu não o conhecia, nem tinha ideia. Trouxeram um recado ao Sr. Filipe, meu pai. O irmão Pedro, que é um irmão marista, está à sua espera na casa do tal Presidente da Câmara. O meu pai e eu deixámos imediatamente tudo, viemos para casa, um bocadinho de água na ponta do nariz, nos sobacos, uma camisinha fresca, e aí vamos nós. Falámos, sei lá, acho que muito menos 10 minutos. Estes irmãos explicaram ao meu pai e a mim como é que era. Eu não opus nenhuma resistência, nenhuma, não sei porquê. Não vi choque nenhum entre o querer ser missionário e só irmão. Não me chocou absolutamente nada. Nuno, ao cabo desse tempo, o irmão fez menção que eu saísse dali para conversar a sós com o meu pai. Em questão de 3, 4 minutos, o assunto do namoro ficou resolvido. E pronto, deu-me a lista do enxoval, como é que nós vamos procurar o enxoval, como é isso tudo, e fui. Éramos 53 rapazes, cada um com as suas motivações. Eu, aos poucos, talvez 1 mês, 2 meses, escrevi aos meus pais
que sentia um fogo tal textual, um fogo no coração para ser irmão marista para a educação dos miúdos. Foi assim. Sem altos e baixos, sem lutas interiores, não, tudo lisinho, como esta mesa em que de onde estou a falar. Lisinho, sem altos e baixos e sem sacudidelas. Isto em Tui. Uhum. Outra coisa que me chamou uma atenção e que fui com contentamento é que os irmãos não batiam. Não batiam? Na escola primária, porque senão se acertavam as contas, era dos instaladas e vai outra vez para o lugar. Isto não foi decisivo. Sim, Veio sim. por acréscimo, que fiquei contente, porque ia para um sítio onde o professor não batia. Foi um ponto em vantagem. Foi. Foi um ponto em vantagem. Irmão Silva, o tempo de formação aconteceu numa altura em que a Igreja está a sofrer grandes mudanças. Naquele tempo estávamos a viver o Concílio Vaticano II. Tem memória desse tempo? Como é que viveu esse tempo? Eu fiz a minha profissão em 59 ou 58. Eu nunca sei bem se foi 58 ou 59. Depois tive um ano na Casa de Formação, fundada pelo próprio fundador da França. Vim para cá, renovei os votos e em 64 fui para a África. No ano em que fiquei na França, perto de Lyon, faço aqui um parênteses que creio que será agradável para quem nos está a ouvir. A Diocese de Lyon é uma diocese de tradição muito marial. Era, não sei neste momento, era tradição muito marial. A razão que me satisfaz a mim é esta. Fui Santo Pio Ireneu, o primeiro bispo de Lyon. Santo Pio Ireneu era discípulo de São Policarpo. São Policarpo era discípulo de São João Evangelista, que tinha Maria em casa. Ou ele na casa de Maria. Na França e na Alemanha, nessa altura, portanto em 60-61, já havia estas auroras boreais de uma igreja nova, concretamente com experiências no campo da liturgia, modo de celebrar a missa, funerais, casamentos, já era muito assim. E nós, sempre na França, em 60-61, tínhamos um livro, chamávamos então livro de ofício, não se chamava livro de horas, livro de ofício, dos monges de Ancalcat, muito próximos já da atual liturgia das horas, muito parecido. 3 salmos em vez de 5, o hino no princípio e não no fim, como era no breviário romano, e na missa, a missa não tinha variantes, mas tinha sempre as leituras já em francês. Por forma que sem me dar conta, mas com felicidade de ver, sentir e progredir numa igreja nova, consolava-me. De maneira que quando veio o concílio, disse, ainda bem que veio um concílio. Não fez, posso dizer, Padre Nuno, que não houve degrau. Foi uma rampa. Aquilo que na França já tinha aprendido e vivido, vi depois e vim para Leiria, em 61, vim para Leiria, e em Leiria recebíamos uma revista muito atual que se chamava, não sei se era Hora de Labora, não era não, era em francês, uma revista encorpada, mais de 100 páginas cada revista, com algumas figuras de igrejas novas, da comunhão se punham os vasos, já com vasos grandes mas no chão, no altar, vasos muito nobres, celebrantes, melhor dito, em vez de ser meninos de coro, coroinhas ou como queiramos chamar, ou códigos, eram homens adultos que ajudavam o sacerdote na Semana Santa,
ou seja, com muita nobreza. As velas eram grossas, não eram aquelas velas fininhas, grossas, os paramentos também bem recortados, bem desenhados, pelo qual, quando o concílio se desdobrou em documentos, nomeadamente o primeiro que saiu sobre a Sagrada Liturgia, para mim foi com toda a naturalidade que eu recebi alegria e propaguei. Procurei pôr em prática naquilo que era permitido ou mandado, pô-lo em prática, pondo-me fazendo documentador na missa. Em todas as missas que eu ia, depois de uma certa altura, pediram-me: irmão Silva, pode comentar a missa? Naquela altura dizia-se assim, agora já não, que era fazer munições. Por outro lado, um irmão que estava na comunidade de Leiria tinha um pequeno livro de comentários à missa, em italiano, que é que eu fazia, sobretudo aos domingos, deitava-me tarde e mal para traduzir e pôr por escrito, para não estar a gaguejar durante a missa, que não era bonito, esses comentários, e reparava que eu, porque o comentário fazia de costas para o altar e de frente para o povo. Claro, não punha do meio do altar, punha numa esquina, o mais possível discreto, para não perturbarem nada, que só fosse a voz e não a cara. E então eu via como é que estavam atentos os rapazes, que compreendiam o que se estava a dizer. Porque o comentário eu fazia antes, já de acordo com o sacerdote, sempre, isso sempre. Sempre em união com o sacerdote, que me representava, e é em persona Christi, e foi realmente muito gratificante o concílio, muito gratificante o concílio. Por outro lado, foi-nos eleito um superior-geral que, em vez de deixar estar em Roma a governar, deixou o governo e a administração nas mãos do vice-superior-geral e dedicou-se a pregar retiros, sobre o que ele chamava mandamento da Igreja, que era precisamente o concílio em ato. O irmão Basílio Rebeda, que teve alguns livros editados, não sei por quem, e que foi muito requisitado, também não somente na nossa congregação, mas noutras congregações religiosas, grupos de vida, movimentos, e tive também essa sorte de ser corroborado, a palavra é muito forte, de ter ao meu lado o irmão superior-geral que ia além do que eu fazia, porque ele dava a mente. Eu ia à prática, mas ele ia à raiz bíblica das razões pelas quais se passava a fazer assim. Para mim, o concílio para mim foi um evento fantástico. Nesse evento, outra das transformações, de certa forma, que aconteceram e que tiveram um peso muito grande foi no que diz respeito ao papel dos leigos, os leigos na Igreja. Como é que viu, como é que acompanhou essa mudança? Na vossa missão trabalham em escolas, naquela altura certamente também já havia leigos a trabalhar convosco, como é que aconteceu esta relação? Sim, eu vou um bocadinho atrás. Quando estive em Moçambique, 64, 66, no nosso colégio, que era internato, os cursos de cristandade pediram ao colégio para fazer lá um curso de cristandade. E os irmãos foram convidados. Eu aceitei sem mais, com gratidão, e outro irmão também o fez. Para mim foi dizer descoberta, acho que é forte demais. Dizer consolo, acho que é de menos. Foi um misto de alegria, de enfim vejo os leigos, porque, como sabeis, é orientado por leigos, não é? O chamado reitor, sim. assim chamado, claro, havia os sacerdotes, mas quem orientava eram leigos. A mim encantou-me serem leigos. Fiz como toda a gente, não tinha razão nenhuma para não fazer, pelo contrário, senti-me feliz
de ser um leigo, porque leigo era eu também, claro. E encantar-me de cúrias, as falas, os exemplos, os testemunhos e os sacrifícios que me impunha depois para que os discursos corressem bem. O texto em braços em cruz, tudo isso, sacrifícios e orações, eu não me poupei a nenhuma. Pelo contrário, posso dizer sem mais que fazia mais do que aquilo que era sugerido ou pedido. Contemporaneamente, no nosso colégio da Beira, já havia, por exemplo, no primário estava tudo em mãos de senhoras. Tínhamos um professor de inglês também, não me lembro de outros professores, que eram leigos. Nessa altura, os leigos eram auxiliares, pagos com certeza, mas auxiliares. Mas não tinham formação marista. Ele quase por osmose, ao verem como é que nós fazíamos, também faziam. Uma característica da nossa educação marista é a presença. Ou seja, um irmão marista acaba a aula, não vai passear ou tomar um café. Se o toma é rápido, mas vai para o recreio com os alunos. O seu lugar é no recreio com os alunos. Uhum. Sim, e os professores, por indução, também iam. Mas não estávamos os professores de um lado, os alunos do outro. Não. Eu, por exemplo, jogava com os alunos. Eu andava sempre de ténis, jogava com os alunos, fosse o que fosse. Paralelamente, em Lisboa, no nosso externato antigo, também havia já professor de ginástica, professor de física, tínhamos alguns leigos, mas acabavam as aulas e iam-se embora. Porém, também paralelamente o ensino particular estava a desenvolver-se, posso talvez dizer, pelo menos em alguns colégios, os colégios particulares eram ponta de lança. Não todos, mas havia colégios que eram pontos de lança. E nós procurámos também, quando havia encontros do género de colégios, levar também os nossos professores. Eram 3, 4, pegava-se num carro e íamos. E aproveitávamos, e a pouco foram-se formando como professores cristãos. Independente de ser marista, professor cristão, que já é um enorme. Professor marista é antes de tudo professor cristão, depois é que é marista. Depois é em simultâneo, aqui não há antes nem depois, vai tudo junto. E então fomos formando, e nos anos 70 já fazíamos encontros com a ajuda também dos irmãos de Espanha, que eram muitos. Na Espanha havia 7 províncias maristas. 7. E cada província marista com muita gente. Tinham, portanto, um capital humano, um investimento humano de muito valor. E com a ajuda deles, ou de irmãos do Brasil, nós fomos dando sistematicamente, a pouco e pouco, retiros aos professores que os aceitavam muito bem, porque não eram retiros impostos. Uns eram no sentido que estavam nos estatutos, pronto, o professor que entrava aproveitava também da formação marista que nós dessemos. Mas retiros e outras coisas do género, não, eram livres, e quase toda a gente vinha. Pouco a pouco, a ponto de, já agora posso uma ponte muito grande, aqui no nosso colégio de Lisboa, irmãos a dar aulas são 2. Está tudo entregue nas mãos dos professores, que são professores maristas, como nós não. A mim impressiona-me, porque quando ia ao colégio, quando estava mais pronto, ia ao colégio, conversar com um professor, uma professora, um assistente, era como nós. O mesmo carisma. Avanço aqui uma ideia, uma frase, que é do irmão superior-geral, da qual gosto muito. Constatamos que os irmãos são poucos e diminui, mas a missão aumenta.
esta missão está entregue aos leigos, da autonomia dos leigos. Os leigos não nos estão a fazer nenhum favor. Os leigos são cristãos como nós, que têm vocação de leigo marista e atua como tal. Temos feito a esse propósito, também de uma maneira muito feliz, missão conjunta de leigos e irmãos, que os retiros são em conjunto, as ações são em conjunto, e realmente aquilo que começou por ser uma necessidade nossa, de chamar leigos para nos ajudar, hoje não é uma obrigação, é um dado que entre irmão e leigo, só há os votos. Uhum. A formação é a mesma. Bem, o irmão Silva esteve em Moçambique, Timor, Honduras. Nestas missões, sua missão era sempre do ensino. Sim, porém, em Honduras aconteceu o seguinte. Em Honduras, e posso dizer, sem me enganar, na América Central, pelo menos na América Central, a Igreja vai para a frente com os movimentos. Os movimentos são maravilhosos. Eu aprendi, ainda no noviciado, e foi uma coisa muito linda. O noviciado para nós não foi uma coisa fechada. Os formadores tinham uma visão impressionante. O concílio ainda não tinha sido feito, mas uma visão impressionante. Por forma que a visão... Digo-te mais, no nosso seminário, havia irmãos que nos davam, chamado o Catecismo de Nossa Senhora, que era ao sábado. A visão que tinham de Maria era já a visão conciliar. Maria como um membro do povo de Deus, Maria como uma filha de Sião, isto dentro da teologia mais para o lado da França, Maria, Mãe de Deus, de cuja função, de cujo ser fluíam todos os outros, naquela altura chamavam-se privilégios de Maria. Imitar Maria, uma coisa fantástica. O nosso fundador, nós fomos fundados em 1817. O nosso fundador fartou-se de ensinar e de inculcar aos irmãos que a verdadeira devoção a Maria era a imitação das suas virtudes. Já agora digo as que o nosso fundador mencionava: a humildade, a pureza e o amor por Jesus. Repara, o concílio pediu isto. Nas Honduras, eu dava aulas. Curiosamente, eu não fui para dar aulas. Fui para fazer parte da comunidade e dar uma mão na pastoral, mas sem dar aulas. No dia a seguir que lá cheguei, o diretor do colégio, o irmão, ouvi-lhe berrar: não tenho professor de moral, não dá. Eu saí do meu quarto e disse: diz-me aqui a mim. Então as aulas de religião e moral corriam muito bem. Tínhamos um livro que usava tanto quanto, mas eram muito participadas. Os alunos eram alunos finalistas, barbudos e já grandes. Então, como eu usava muito bem, isto passou para fora. O irmão Manuel era assim, tal, com muita liberdade, profundidade, à vontade, coisas novas. E então começaram a chamar-me para ir aqui e ali aos movimentos. Uma tarde de reflexão, um retiro e assim por diante. Ao cabo de 2 anos deixei de dar aulas de moral e pude dedicar-me inteiramente aos movimentos. Com alguma dificuldade de presença sempre, mas creio ter atendido a toda a gente. E uma ocasião, uma ocasião, entra-me pela casa adentro um senhor de uma certa qualidade. Oi, irmão Manuel, venho pedir uma coisa. Diz lá, Denis, era se o irmão podia orientar um retiro para a juventude que nunca fizeram um retiro no género de cursos de cristandade. Denis, e vens falar comigo porque há tanta gente que é de cá. Porquê é que vens falar comigo? Só se qual foi a resposta? Porque o irmão é alegre.
Portanto, a alegria é uma porta de entrada, não achas? É testemunho também daquilo que se vive, não é? No fundo, do que é a experiência de uma vida, e neste caso de uma vida de consagração, uma vida de entrega, não é? Sim. Permite-me que te aponte para as raízes. Uma vida em comunidade e uma vida num país diferente, com comida diferente, sol diferente, acarreta uma modificação na pessoa que pode causar sofrimento. Uhum. Só que este sofrimento eu via-o com Jesus. Falava-lhe dele a Jesus. Podemos dizer hoje, rezava a Jesus. Uhum. Nunca usei essa expressão, mas eu via as coisas com Jesus. Confiava-me a Jesus, oferecia a Jesus esse sofrimento, sabendo que, na sua bondade, ele o aceitaria. Sabes qual era o resultado? O resultado é que as pessoas me diziam: o irmão Manuel transmite tanta paz. E eu dizia cá comigo: mas não sabes onde ela vem? Pois. Bem, algumas pessoas diziam porquê. Dizia que depende das pessoas. Então, os movimentos na América Central são a Igreja. São sustentáveis da Igreja. São Igreja. Não estão a par da Igreja, são a Igreja. Não são uma igreja dentro da igreja. Só que trabalhavam cada um por sua conta. E muito bem. Uma certa altura, vendo eu tanta vitalidade, disse numa paróquia à qual ia mais vezes: ó Padre tal, já viu? Ó irmão, vem agora aí o mês da família, o mês de setembro. Eu disse-lhe: por que não se faz uma coisa todos juntos? Em vez de cada movimento ter um fim de semana, depois outro fim de semana. Por que não juntamos tudo? Boa ideia. Ó irmão, e como é que se faz? Olha, se me permite, conforme me vierem ideias, vou-lhes comunicando. Falei com todos os representantes ou não, simples membros. Uhum. Olha, tivemos esta ideia na paróquia de fazer assim e assim. E fez-se. Foi um espetáculo. Um espetáculo. Não são procissões, não são manifestações, são marchas, melhor dito, são caminhadas. Então para-se aqui, para-se ali, à sombra de uma árvore, e o leigo, previamente preparado, diz algo, lê-se um pedacinho do Evangelho, de outro passo da Escritura, mas pouquinho. E o resto ele comenta, e comenta com a sua experiência. Eu então procurava o mais possível ir ao pé dos padres para irmos conversando, porque conversa-se. Dizia: ó padre Luís, já viste este espetáculo? Como é que os leigos falam? Olha que a malta aprende com eles, pá. Uhum. Olha, tem toda a razão. Isto está um espetáculo. Como então eu já não dava aulas, eu estava à disposição e não tive mãos a medir. Uma coisa que me impressionou muito foi a seguinte, a seguinte: é perigoso andar naqueles meios, mesmo de dia. Na primeira semana que lá estive, mataram à machadada, em plena estrada, rua, uma mulher. Em pleno dia, no fim da tarde. Eu próprio nunca tive nada de especial, mas podia ter tido. Ao passar, por exemplo, por uma rua, no canto de uma casa, no canto da rua, encontrei-me com um assassino. Vinha com uma faca, com um facalhão debaixo do capote. Eu não tive medo nenhum. Como é que reagiu? Não sei porquê. E podia estar bêbado, podia dar-lhe uma facada, ficava lá. E com outras também, que depois, se tivermos tempo, conto. Não é para meter medo a ninguém, mas para dizer que, mesmo assim, faziam-se reuniões à noite, nas famílias, por grupos de famílias. E aproveitava-se para que o jantar, era mais bem uma merenda que um jantar, mas pronto, este comer em conjunto também ajuda a sermos cristãos, ajuda a sermos irmãos e a sentirmos tais. Come-se num sítio qualquer, mesmo de pé, com o pratinho na mão, com os miúdos ali ao lado,
Pronto. Ou seja, os movimentos têm esta capacidade de, mesmo se for preciso, arriscar a vida por amor a Deus, por amor aos irmãos. Uma coisa impressionante. Dei-me então conta que, pela tua pergunta agora, é que eu estou-me a dar conta de quanto convivi com os leigos. Eu leigo como eles. Sim. Umas vezes eram eles que orientavam, alguém que orientava, outras vezes era eu, mas eu não estava ali necessariamente para orientar. Estava com, não estava para, percebes? Não sei se me faço perceber. Não estava frente aos leigos, estava com os leigos. Isto aprendi com Maria. Maria, juntos com Maria, diz o Evangelho. Com Maria, Mãe de Jesus. E é uma situação muito agradável, porque não há nem grande nem pequeno. Não é aquele que sabe, por ser irmão marista, frente aos que não sabem. Não. Sabem tanto como eu. E as experiências que por vezes se contavam eram simplesmente heroicas. Sem a auréola de heroicidade, mas heroicas na verdade, na carne e osso. Eu só venho com os movimentos. Uma ocasião... e outra coisa que... Nós aqui, a maioria é católica. Lá não. A terça parte dos habitantes de Comaiágua, melhor dito, de Honduras, são evangélicos. Eu tinha alunos evangélicos na minha aula. Eram muito participativos. Mais ainda, os católicos iam à missa ao domingo, uma vez por semana. Eles não. 2 e 3 vezes. Com respeito enorme para com Deus. Conta-te uma coisa, parece uma infantilidade. Não é. Uma pessoa... eu tinha amigos evangélicos que participavam nas nossas coisas de católicos, sem deixar de ser evangélicos. Eu também ia ao culto deles. E então uma das coisas é que era uma senhora pobre, mãe de uma aluna, e uma vez via com ali o dinheiro vale pouco. 1 euro são 25 lempiras. E é quase tudo em notas, que por isso mesmo, portanto, tanto que se mexe nelas, estão amarrotadas e às vezes sujas. Eu vi essa senhora a passar uma nota, creio que era 30 ou 50 lempiras, a ferro, passava a ferro, porque dizia: irmão, não se pode dar a Deus uma nota engelhada. Uma coisa que achei tão lindo, esta delicadeza para com Deus. Não se pode dar a Deus uma nota engelhada, tem de ser passada a ferro. Curioso. Não achas bonito? Curioso. Irmão Silva é religioso há mais de 60 anos. É verdade, tanto tempo. Está a ver. Se tivesse que fazer assim uma síntese daquilo que foi a sua vida, do que foi a sua missão, como é que definia? Acarinhado por Deus. Desde a formação, uma formação caseira não no sentido de assim, uma coisa qualquer, formação em que os professores, os irmãos, porque aqui eram irmãos que formavam, eram pai e mãe para nós, eram como nós. Não havia éramos bastantes, em tu éramos 50 e tal. Só fizemos fila algumas vezes para entrar na escola, para entrar nas aulas. O irmão entrava connosco no meio de nós. Eu tinha jogado com nós beisebol, basquetebol. E, portanto, nas aulas podíamos interromper a qualquer momento. Irmão, não percebi bem aquilo que disse. Irmão, uma pergunta. E sempre nos respondiam às perguntas. Nunca se evadiram das perguntas. E sabiam muito. Só que não eram pomposos. Eu sou professor e tu és aluno. Eu sou irmão, tu não és. Não. Apesar de, no refeitório, a mesa dos irmãos estava numa espécie de estrado, que era também para nos verem a nós. E a comida é já às vezes diferente. Mas não reparávamos nisso. Éramos como na minha família. Na minha família,
confesso-te e digo com toda a franqueza e contentamento, a parte melhor ia sempre para o nosso pai e para a nossa mãe. Não ficávamos diminuídos por isso, era com prazer que sim. Se havia uma sardinha, os miúdos comíamos a cabeça e dávamos por essa sardinha ao pai e à mãe. Eles por vezes nem até queriam, não come a teu filho. Percebes? Este vai e vem de amor entre pais e filhos verificou-se na minha formação marista. E ensinávamos muitas coisas. No noviciado, por exemplo, voltando ao noviciado, os irmãos davam-nos livros de santos para lermos e imitarmos. Santa Teresinha do Menino Jesus, Charles de Foucault e assim por diante. Muito aberto, nunca vi medo que nós fugíssemos para outras congregações lendo livros de outros fundadores. Nunca vi isso. Para além daquilo que no fundo que pode ser o seu fundador, mas qual é o seu santo de referência? Faz uma pergunta muito difícil. Porque, olha, mas, sinceramente, cada vez que há um santo canonizado é da minha preferência. Pela novidade que traz. A frescura do Evangelho. Quando foi, por exemplo, da beatificação do Carlo Acutis, eu segui tudo. Veio depois a beatificação de um irmão marista morto na Argélia e beatificados como santo. A mesma coisa, são meus. Porém, no noviciado foi Santa Teresinha do Menino Jesus, que li em francês, no original, porque a nossa educação na França e na Itália é tudo em francês. Seguimos os programas da Universidade de Grenoble, que está na França e que está ali perto da Itália. E então, cada vez que vem um santo novo, é um santo da minha preferência e só me tem feito bem. Porém, os mártires, esses dão cabo de mim. Porquê? Porque é assim, se uma mosca me passa pelo nariz, eu não resisto em quem chutar. Mas um mártir esfaqueado, ou tiroteado, ou afogado, ou não sei o quê, causa muita impressão, sofrimento físico. Portanto, a resistência e o perdão. E o perdão quem me faz mal. Ultimamente, o cardeal Van Tuan. Este Van Tuan também é impressionante. Vietnamita. Li a vida dele, que me ofereceu uma pessoa tipo beata, mas minha amiga, ofereceu-me, e eu, claro, li-o, e fiquei também varado. Ou seja, no Tedeum, o Tedeum é um hino magnífico, e diz, o exército dos mártires cantam os vossos louvores. Fala dos profetas, dos apóstolos, mas dos mártires. E depois, sabendo a história da Igreja, sei que os mártires foram realmente os santos. Primeiro, os santos... a santidade começou no martírio, não achas? Mártir significa testemunha, precisamente, não é? Portanto, ser testemunha da fé. E testemunha até ao fim, dando a própria vida. Até ao fim. Digo uma coisa, parece uma infantilidade. Eu em Honduras ainda pensei que podia ser mártir, mas não fui. Ai, que coisas tão bonitas. Se fosse mártir, não estaríamos agora aqui a conversar e a partilhar esta experiência de vida. Mas, como já tinha conhecido antes de ser mártir, garanto que puxava por ti. Muito bem, irmã Manuel Silva, quero agradecer a disponibilidade para partilhar connosco um pouco nesta conversa assim um pouco diferente, partilhando um pouco da vida, a experiência de vida. Agradeço mais uma vez e fica a promessa de nos encontrarmos aqui neste podcast daqui a mais alguns dias. Então, até breve, se Deus quiser. Muito obrigado. Fico Fico comprometido com as palavras que disse, para ser coerente e ser santo rapidamente. É isso mesmo, um trabalho para o resto da vida. Tal e qual.
Leigos que Contam. Um podcast sobre a missão dos cristãos no dia a dia.